Qual IA conhece mais de Excel e VBA? Hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal e eu vou fazer uma série de testes com as IAs para ver qual delas conhece mais Excel e VBA. Eu vou começar com ChatGPT, Bard e o Bing Chat. Eu vou usar esses três e a gente vai descobrir qual deles conhece melhor o Excel e o VBA. Eu já tenho usado no dia a dia, eu já tenho um pouco as minhas impressões, mas a gente vai chegar a essas conclusões juntos. Eu vou criar uma série de vídeos aqui no canal e a gente vai começar com algo bem simples. Hoje é um vídeo bem simplesinho. Eu vou perguntar para as IAs qual a função de busca mais utilizada no Excel e quais os parâmetros que essa função precisa. Se possível, me dê um exemplo. Vamos fazer esse prompt. Eu vou fazer o mesmo prompt nas três IAs, começando com ChatGPT. Vamos lá, ChatGPT. Eu também estou aqui com o Bard aberto. Vou fazer o mesmo prompt, igualzinho, no Bard. E também estou aqui com o nosso amigo Bing Chat e vou aqui fazer o mesmo prompt. Essas três IAs elas têm características um pouco diferentes. O ChatGPT ele tem uma série de conhecimentos, entre aspas, e ele trabalha com esses conhecimentos que ele já tem. O Bard e o Bing Chat, eles procuram na internet, só que o Bing Chat procura ainda mais. Vamos ver aqui a resposta do ChatGPT. Uma das funções de busca mais utilizadas no Excel é a função PROC-V, procurar verticalmente. Ela é amplamente usada para procurar um valor em uma tabela e retornar um valor correspondente em uma coluna adjacente. A função PROC-V requer os seguintes parâmetros. Aí ele me passa aqui os parâmetros. Alguma coisa me diz que isso está errado. Valor procurado, matriz tabela, índice coluna seria certo. E depois o tipo de pesquisa, né? Ele me disse que a PROC-V tem 5 parâmetros, o que claramente está errado, né? Mas na hora de fazer, ele faz com 4 parâmetros: buscar, matriz, índice e tipo de pesquisa. Vamos ver aqui. Deixa eu só entender aqui o que ele está colocando. Este valor opcional que define se você deseja uma correspondência aproximada, verdadeiro ou exata, falso. Até aqui está certo, mas o nome tá bom. É que o nome não é intervalo de pesquisa. Se não for especificado, será considerado como verdadeiro por padrão. Beleza. Ordenado. Este é um valor opcional que define se a matriz tabela está classificada em ordem crescente. Se for verdadeiro ou não especificado, o Excel fará uma busca mais rápida. Se for o caso, a busca será exata e a matriz tabela não precisará estar classificada. Tá errado isso aqui. É engraçado porque a PROC-X, que é a função mais nova, ela tem essa opção aqui. Então eu acho que já tem alguma informaçãozinha da PROC-X que foi mesclada aqui, que acabou bagunçando a resposta do nosso amigo ChatGPT. Então, neste caso, a resposta está errada, né? Primeiro que a função PROC-V, ela talvez seja uma das mais utilizadas, mas ele teria que ter mencionado a PROC-X. Eu já sabia que o ChatGPT não mencionaria a PROC-X porque ele tem uma limitação de datas e isso faz... Claro, eu estou usando a versão 3.5, né? Isso faz com que ele não consiga dar as versões mais novas. Mas o exemplo tá legal, ó. Se você quer procurar o preço da laranja, você pode usar a seguinte fórmula. Laranja, né? Procurar laranja de A1 até B5, 2, 4, 6. Ó, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seria a linha 6, né? Então, se eu estou começando na linha 1, tudo bem. Vamos dizer que não tenha... isso aqui é o cabeçalho da coluna. Então, tudo bem. 2, 4, 5. Vou aceitar. 2, 1, 2, está certinho, e falso porque eu quero procurar laranja especificamente. Ele vai retornar 1,75. Ok, o exemplo está correto. Tá?
O exemplo está correto, mas tem alguma coisinha errada aqui. Vamos ver o nosso amigo Bard. O Bard disse o seguinte: a função mais utilizada no Excel é a PROC-V. Ele não disse é uma das mais, ele disse é a mais utilizada. Ela permite que você procure um valor de um intervalo de células e retorne o valor correspondente em outra coluna. A sintaxe da função PROC-V é a seguinte: PROC-V, valor procurado, intervalo, coluna e tipo de correspondência. Tá certo, mas aqui a gente costuma chamar isso aqui de matriz, né? Intervalo tá ok. Não, vou descontar um 0,01 pontinho, só porque intervalo pode confundir, né? Mas está tudo certinho. Ó. O valor é o valor que você deseja procurar. O intervalo é o intervalo de células onde você deseja procurar o valor. Coluna, que está aqui, que é índice coluna, né? É o número da coluna que contém... Opa! É o número da coluna que contém o valor que você deseja retornar. A gente poderia considerar isso aqui errado, hein? Não é o número da coluna que contém o valor, é a quantidade de deslocamentos para a direita que você vai fazer para chegar no valor que você quer. Tipo de correspondência é opcional e pode ser definido como 1, correspondência exata, ou 0, correspondência aproximada. Isso aqui, embora esteja correto, aliás, olha que ele me confundiu agora, viu? Porque o falso é correspondência exata, hein? Eu acho que isso aqui está errado, tá? Vou confiar na minha memória, isso aqui está invertido, tá bom? O verdadeiro é correspondência aproximada e o falso é correspondência exata. Estou confiando na minha memória, vou descontar mais um pontinho. Tem erro aqui também, tá? Então tem erro no Bard também. Por exemplo, se você tiver a seguinte planilha: nome, João Maria Pedro, idade 20, 25, 30, e você deseja encontrar a idade de João, você pode usar a seguinte fórmula: PROC-V João, A1 até B3, então 1, 2, 3, ele está vindo aqui, ó, 1, 2, 3, tudo bem, vai. De A1 até B3, 1, 2, 3. É que como ele pôs nome e idade aqui, né? Se eu tiver nome e idade, que são cabeçalhos, eu teria que ter no mínimo a linha 1, 2, 3, 4, né? Então tá errado isso aqui, mas tudo bem. Aí 2, 1, 2, essa parte está certo, mas aí a gente teria que considerar só essa parte aqui. Então o exemplo já não está tão correto. A função PROC-V retornar ao valor 20, que é a idade do João. Outro exemplo, se você deseja a capital do Chile, A1 até B3, Chile, blá, 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 blá. Tudo bem. Tá certo, mas tem errinhos aqui conceituais, né? Então nenhum dos dois acertou 100%. Vamos ver o nosso amigo Bing Chat, ele só respondeu agora que eu comecei a olhar, tá? O Bing Chat, ele traz pra gente links, né, ao final, porque ele é um pesquisador na internet, e esses links no final são normalmente de vídeos que tem muita visualização, não necessariamente vídeos bons, tá? Eu não gostei muito de algumas sugestões que ele andou me trazendo, mas enfim. A função de busca mais utilizada no Excel é a PROC-V. Olha, ele está dizendo que é a função mais utilizada no Excel. Eu até acredito nisso, tá? A gente não tem como saber, mas no dia a dia eu até acredito. PROC-V. Mas eu diria que a gente deveria ter pelo menos mencionado a PROC-X, né? Ela é usada para buscar informações dentro de uma planilha. Se você tem um cadastro de clientes e deseja buscar informações sobre algum, essa é a função indicada. A função PROC-V precisa de 4 parâmetros: valor procurado, tabela matriz, né? Lá no Excel está escrito matriz tabela, mas ele foi mais pertinho. Número, índice e coluna está certinho, e intervalo de pesquisa. Intervalo de pesquisa eu tenho dúvida, eu acho que não está escrito assim não, mas tudo bem. É o valor que deseja procurar na tabela, é o intervalo de células que contém os dados que você deseja procurar, é o número da coluna na tabela matriz que contém o valor correspondente. É isso aqui, na verdade isso aqui está certo, tá? Eu não costumo enxergar dessa maneira, mas pensando bem agora, está certo. Então, quando eu tirei ponto, acho que do ChatGPT, né? Isso aqui está certo, porque se eu pensar que a PROC-V sempre procura na coluna mais à esquerda e o deslocamento que eu vou dar, na verdade, não é necessariamente o deslocamento, né? Posso considerar que é a coluna dentro da matriz que eu estou, mas isso é porque a PROC-V só procura a partir
da primeira coluna da esquerda, tá bom? Então, vou voltar ao ponto que eu tinha tirado lá, ou do Bard ou do ChatGPT. Mas tem erros lá, nos dois, tá? Intervalo pesquisa é um valor lógico que especifica se você deseja uma correspondência exata ou aproximada. Aqui está um exemplo de como usar a função PROC-V. Suponha que você tenha uma tabela com informações sobre clientes e deseja encontrar o endereço do cliente com o número de identificação 123. A tabela tem as seguintes colunas: número de identificação, nome do cliente, endereço e telefone. Para encontrar o endereço do cliente com o número de identificação 123, você pode usar a seguinte fórmula. Ele disse aqui que as colunas são número de identificação, nome e endereço, né? Suponha que você queira informações, encontrar o endereço do cliente. Beleza, então número, nome, endereço. 3, né? Para encontrar 1, 2, 3, A2 até D100, e aqui ele supôs que é uma tabela grandona, 3, falso. Beleza? Valor procurado, falso intervalo, correspondência exata. Então aqui está certo, tá? Lembra que eu tinha falado? Confiei na minha memória, eu estava certo, hein? O falso é correspondência exata. 1, 2, 3, valor procurado, tabela matriz é o índice. Espero ter ajudado. Na verdade, ajudou e eu acho que eu não consigo tirar ponto aqui, hein? O único pontinho que eu poderia tirar é porque ele não falou da PROC-X. Eu vou perguntar, então, agora para todos eles, para a gente finalizar essa brincadeira aqui, eu vou perguntar o seguinte: existe alguma versão da PROC-V que seja mais nova? Vamos ver o que eles vão responder. Não sei se a gente teria que considerar que a PROC-X é uma versão da PROC-V. Aí, tecnicamente, fica a dúvida. Mas eu quero ver se eles vão, pelo menos, mencionar a PROC-X. Eu já imagino que o ChatGPT não vai mencionar. O Bing Chat está respondendo, ó, sim, existe uma função chamada PROC-X, que é uma versão melhorada da PROC-V. Ela funciona em qualquer direção e retorna correspondências exatas por padrão, tornando-a mais fácil e conveniente de usar do que seu antecessor. Aqui está um exemplo de como usar a função PROC-X. Suponha... Eu não vou ler isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente vai fazer esses exemplos aqui. A gente já tem uma série de exemplos aqui no canal, mas a gente está testando as IAs agora, tá bom? Tá errado, hein? Tá errado, hein? Ó, Bing Chat, tá errado. E depois eu vou fazer outros vídeos, né? Eu tô pensando em fazer uma série só sobre a PROC-V, PROC-X, porque ela é muito utilizada no dia a dia mesmo. Mas a PROC-V, ela utiliza esse índice de coluna. A PROC-X não. Você não usa. Então não é matriz, tabela e índice de coluna. Isso aqui está errado. Então o começo está certo, o exemplo está totalmente errado, tá? Então não valeu. Bing não ganhou 10. Vamos ver o Bard? Meu amigo Bard, existe uma versão da PROC-V que seja mais nova? O que você acha, Bard? O Bard é da Google, né? O Bard também é experimental, está até escrito aqui, ó, experimental. O Bard disse, sim, existe uma versão mais nova da função PROC-V chamada PROC-X. A função PROC-X foi introduzida no Excel 2019, correto, e é uma versão aprimorada da função PROC-V. A função PROC-X tem as seguintes vantagens sobre a PROC-V. Funciona em qualquer direção, retorna correspondências exatas por padrão e é mais eficiente. A sintaxe da PROC-X é a seguinte: valor procurado, intervalo e coluna. Está errado também, né? Os parâmetros da PROC-X são os mesmos da PROC-V. Está errado, não são. Com exceção do tipo de correspondência. Aqui está um exemplo, está errado, tá? Isso aqui está errado. Então o Bard também não sabe usar a PROC-X. O ChatGPT, coitado, ele não tem nem chance, porque acho que ele não vai nem dizer que tem a PROC-X. O ChatGPT, ele tem uma coisa muito engraçada. Eu já falei com ele várias vezes sobre isso. Falei, né? Eu converso com o ChatGPT. Eu falei com ele várias vezes sobre isso. E ele, às vezes ele sabe, às vezes ele não sabe. Às vezes eu pergunto 2, 3 vezes, ele fala, na verdade tem, mas... agora ele está com uma trava um pouco mais forte. Ó. Até a minha data de corte em setembro de 2021, a função PROC-V é uma das funções mais populares para realizar pesquisas. Não tem informação sobre eventuais atualizações ou novas versões da função PROC-V. Eu já sabia. Eu vou só para finalizar o vídeo aqui, até de uma forma engraçada, né?
Tem certeza que não existe uma função chamada procx que poderia ser considerada uma versão mais nova da procv? Essa aqui é só uma provocaçãozinha para o ChatGPT para ver o que ele vai responder, né? Aí, ó. Peço desculpas pelo equívoco anterior, você está absolutamente correto. A função que você mencionou, procx, é uma variação da função procv no Excel que foi introduzida em versões mais recentes, como o Excel 2019 e o Microsoft 365, anteriormente conhecido como Office 365. Olha que legal essa resposta aqui. Por mais que eu tenha tido que provocar, mas isso aqui foi sensacional, porque ele acertou, sim, Excel 2019, e isso aqui também é verdade. Hoje em dia, o antigo Office 365 chama Microsoft 365. Esse parágrafo aqui está rigorosamente correto. A função procx, procurar na vertical, está errado, é similar a procv, mas permite que você faça uma pesquisa vertical em uma tabela que retorne um valor correspondente à coluna específica. Errado. A principal diferença da procx permite que você especifique um intervalo de pesquisa vertical e horizontal. Agora bagunçou tudo, né? O que é particularmente útil para buscar valores em tabelas mais complexas. Isso aqui também não é uma verdade, não. Os parâmetros da procx são valor procurado, matriz tabela, número de coluna e retorno, blá, blá, blá. Tá errado. Tá? Procx não é assim. Eu vou fazer um vídeo depois explicando a procx. As 3 IAs erraram, mas tem coisas muito interessantes nessas IAs. Sabino, você está dizendo então que não deve usar IA? Pelo contrário, tem tanta coisa legal aqui. Só o fato de você ter feito uma pergunta aberta e ele saber que é a função procv, uma função de pesquisa, uma das mais utilizadas, eu acho sensacional. Agora, querer que as inteligências artificiais saibam tudo no detalhe, não vai saber. E é por isso que você tem que também estudar, aprender para você poder utilizar a inteligência artificial como um acelerador e não como algo que vai resolver a sua vida. A gente vai continuar brincando aqui com inteligência artificial. Eu vou fazer uma série de vídeos testando coisas interessantes com a inteligência artificial e a gente se vê aqui no Office Resolve. Se você estiver vendo esse vídeo no canal do YouTube, se inscreve no canal para você ser avisado cada vez que eu soltar um novo vídeo sobre esse tema. A gente se vê nos próximos vídeos.